Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Nós vamos falar sobre Jesus. E Jesus é a verdadeira fonte de cura. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que existe uma porção de Deus que está sendo derramada sobre a vida daqueles que nele creem, que serão transformados. Porque o mesmo Jesus que operou milagres e maravilhas, Ele continua em nosso meio. E se você tiver fé, se você abrir o seu coração nessa noite, eu tenho a plena convicção de que o Senhor vai falar com você, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai curar a sua alma, Ele vai curar o seu físico, e você vai sair daqui diferente da forma que você entrou nessa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Enquanto vocês vão encontrando, nós vamos orar ao Senhor e agradecer por mais uma noite. Pai, nós te rendemos graça por mais uma oportunidade e privilégio de estarmos na tua casa. Pai, que nessa noite o Senhor continue falando aos nossos corações, que os nossos ouvidos, ó Pai, estejam abertos, que o nosso coração esteja aberto, e que possamos, ó Pai, sermos alimentados com a tua palavra, assim como fomos alimentados com louvor, Pai. E que nessa noite possamos aprender mais e mais de ti, Pai. E que saiamos daqui renovados, reavivados, confiantes, ó Pai, no Senhor e no seu poder. É isso que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E diz assim no capítulo de número 5, Evangelho de João, capítulo de número 5, do verso 1 ao 15. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que foi Jesus quem o tinha curado. Hoje nós vamos falar, como eu disse, sobre Jesus, a verdadeira fonte de cura. Você pode declarar isso com fé? Jesus é a verdadeira fonte de cura, e Ele vai me curar nessa noite. Amém? O Evangelho de João foi o último dos evangelhos a ser escritos. Ele foi escrito no final do 1º século, e quando os evangelhos sinóticos já circulavam na igreja durante muito tempo.
ou seja, o Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus. E João escreve aqui esse livro com um propósito muito específico. E que propósito é esse? É provar que Jesus Cristo, Ele de fato é o Filho de Deus. E João ele escolhe duas formas para provar que Jesus de fato é o Filho de Deus. Primeiro, João ele vai provar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, provando que ele tem os mesmos atributos que Jesus. E aqui usando a própria fala de Jesus, quando ele disse: em verdade vos digo, que antes de Abraão existisse, eu sou. João, usando isso, ele vai, durante todo o livro, utilizar 7 declarações de Jesus: eu sou. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E tudo isso nós, durante um certo período, estivemos estudando nas nossas células, falando sobre Jesus, eu sou. Estudamos aqui sobre cada atributo desse, cada característica. Mas mais do que isso, dentre muitos milagres que Jesus operou, porque João, no próprio capítulo de número 20, ele fala que muitos milagres que Jesus fez não foram escritos, mas ele vai selecionar 7 milagres para também demonstrar que Jesus de fato é o Filho de Deus. E se nós analisarmos, aqui vai ter o milagre quando Jesus transforma a água em vinho. Temos também a cura do oficial, a cura do paralítico de Betesda, a multiplicação dos pães, do peixe, quando Jesus caminha sobre as águas, a cura do cego de nascença, a ressurreição do Lázaro. Mas o milagre que nós vamos falar nessa noite é o terceiro milagre. É quando Jesus cura esse homem, esse paralítico em Betesda. E aqui, conforme nós lemos, diz as Escrituras que Jesus ele estava indo a uma festa dos judeus e ele sobe para Jerusalém. E aqui no verso de número 2, diz que ali na cidade de Jerusalém tinha, junto à porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. É interessante nós observarmos que a palavra não dá muitos detalhes de que festa é essa que Jesus está indo. Porque na verdade, Jesus não estava indo para aquele lugar para cumprir uma tradição religiosa. Ele estava indo para operar um milagre, para realizar grandes maravilhas. Por que Jesus está fazendo isso? Assim como muitas vezes ele disse, ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que lhe enviou. E como ele não veio para satisfazer a própria vontade, mas sim a do seu Pai. E qual é a vontade do seu Pai? Do nosso Pai. É a salvação dos perdidos e o socorro daqueles que estão aflitos, que estão desesperados. Então Jesus, antes de ir para essa festa, ele caminha para esse tanque de Betesda. E ali algo extraordinário vai acontecer. Esse tanque de Betesda também é conhecido como a Casa da Misericórdia. Era um lugar que era quase que um depósito de pessoas enfermas, de pessoas doentes. Imagine você aquelas cenas de filmes que existem, aquelas quarentenas que está cheio de pessoas enfermas e doentes. Este era um lugar semelhante ao tanque de Betesda, porque a palavra diz aqui no verso 3 que ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Esse verso 3 ele é chocante. E aqui, segundo a parte B do versículo 3 e também o que está no versículo 4, diz que aquele povo que estava ali era alimentado por uma crença de que em algum momento o anjo do Senhor desceria sobre aquele lugar, as águas seriam agitadas
e o primeiro que se lançasse ali, tocasse nas águas, seria curado de qualquer enfermidade que lhe acometesse. Aqui eu abro um parêntese, porque é verdade que, segundo os estudiosos, alguns manuscritos não trazem essa referência da parte B do versículo 3 e também omite inteiramente o versículo de número 4. Mas também é fato que esse acontecimento em questão do anjo movimentar as águas e de quem primeiro ali chegasse era curado, não faria sentido se fosse eliminado aqui desse texto. Porque será se alguém, especialmente um homem enfermo há 38 anos, estaria todos os dias no mesmo lugar, esperando alguma coisa se ali não acontecesse algo extraordinário? Não faz sentido, porque certamente se durante 38 anos alguém enfermo precisando de cura, o que ele faria ali? Ele certamente procuraria outro lugar, outra solução. Mas não, aquele homem permanece ali. Então parece mais sábio aceitar o fato de que algo extraordinário mantinha aquelas pessoas doentes, deficientes ali junto ao tanque, esperando uma cura. Mas independente do ponto de vista, independente daquilo que se fala, daquilo que os estudiosos acreditam, algo inegável é que naquele lugar aconteceu um milagre extraordinário, e esse milagre ilustra a graça de Deus, porque foi a graça do Senhor que levou Jesus até aquele tanque de Betesda, para que aquele homem pudesse ter acesso à cura que ele tanto precisava, para que ele pudesse ter acesso àquilo que viesse de fato transformar a sua vida. E aqui Jesus está caminhando no meio de uma multidão, mas mesmo assim ele distingue um homem, um paralítico que estava entravado na sua cama, que estava sofrendo. E nós vamos destacar aqui alguns pontos desse milagre. E o primeiro que nós aqui observamos é que Jesus, ele tem um conhecimento divino, porque Jesus conseguiu distinguir esse enfermo mesmo no meio de uma grande multidão. Foi Jesus que foi até aquele homem, não foi o homem que viu Jesus e foi até ele. Aquele homem era a marca da desesperança. Aquele homem, ele estava com a sua causa totalmente perdida. Já não tinha mais esperança, já não tinha mais sonhos para alimentar no seu coração, na sua alma. Já não tinha mais expectativa. Mas Jesus, quando vê aquele homem, ele vê o seu passado, ele vê a sua condição atual, mas ele também vê o seu futuro. Jesus viu que ele estava ali colhendo o que tinha plantado e que atrás daquela história triste, daquela enfermidade, havia a prática do pecado. Aquele homem não estava preso apenas à sua cama, mas ele também estava preso ao passado, às suas memórias amargas, a coisas que tinham acontecido na sua vida. Ele estava preso à culpa, ele estava preso à dor. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus também está olhando para você, que Jesus, ele está vendo a sua vida e ele sabe qual é a sua doença, ele sabe qual é a sua enfermidade, ele sabe o que é que tem trago dor à sua alma. Jesus, quando ele olha para aquela mulher samaritana, ele viu que ela estava vivendo uma prática de adultério. Quando Jesus olha para Zaqueu ali naquela árvore, ele viu que no seu coração havia sede de Deus, uma vontade de adorá-lo. Jesus, quando olhou para aquele jovem rico, viu que ele tinha amor às riquezas. Jesus, quando olhou ali para os fariseus e para a atitude deles, viu que eram hipócritas. Jesus, quando sentiu ali o beijo de Judas Iscariotes, ele percebeu que aquele beijo era o beijo de um traidor.
Jesus, quando ele olha ali para aquele ladrão na cruz que está ali do seu lado, ele viu que ele teve um arrependimento sincero. E olha para ele e diz: hoje mesmo estarei contigo no paraíso. Nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Caim, ele tentou fugir de Deus. Acã tentou encobrir o seu roubo. Davi tentou esconder o seu adultério. Mas nada ficou oculto aos olhos de Deus, porque o Senhor estava vendo tudo. E Jesus sabia que aquele homem estava enfermo, que aquele homem sofria há 38 anos. Ele conhecia a causa do seu sofrimento, a causa da sua dor. Da mesma forma, Jesus conhece a sua dor, a sua angústia, o seu vazio, a sua crise, aquilo que tem roubado as suas noites de sono, aquilo que tem perturbado a sua alma, aquilo que tem te deixado aflito. Ele tem nas suas mãos o diagnóstico da sua vida. A dor de ser abandonado, a dor da desesperança, dos sonhos frustrados, a malignidade do pecado que assola a sua vida, o pecado da angústia, da culpa que esmaga a sua consciência, o seu ser. E esse texto aqui, ele vai mostrar que o pecado é um mal terrível, porque esse homem estava sofrendo por causa do pecado. Olha o que diz aqui no verso 14 que nós lemos. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Esse homem está colhendo os frutos malditos de uma semeadura insensata. E muitos hoje se apegam ao pecado, mesmo o Senhor abominando o pecado. E eu quero te dizer que o pecado, ele é a maior fraude que existe. O pecado, ele é um verdadeiro estelionatário. Ele promete prazer, mas o que ele vai te dar é desgosto. Ele promete para você uma liberdade, mas ele vai escravizar você. Ele aponta para você um caminho que parece ser de vida, um caminho que leva à salvação, mas o seu destino é a morte, é o inferno, é o sofrimento. E Jesus também aqui nesse texto, ele vai revelar a sua compaixão para com os seus filhos. Jesus viu que aquele homem padecia de uma doença incurável, de algo que a medicina não poderia tratar, ela não poderia reverter aquele quadro. Então, diante dos olhos humanos, aquela era uma causa perdida, uma causa sem solução. E é exatamente por isso que Jesus foi ao encontro dele. E quando Jesus chega até ele, ele abre a porta da esperança na vida daquele homem. Ele sentiu a dor daquele homem, sentiu o drama que ele estava vivenciando na sua vida. Talvez você também já não tenha mais forças, nem mesmo para clamar, para buscar ao Senhor. Talvez por causa das dificuldades você já tenha desistido de esperar por uma cura, de esperar por um milagre. Talvez o que você tem encontrado até aqui na sua jornada, na sua peregrinação, seja incompreensões. E você tem lutado sozinho, e você tem cansado. E a cura nunca acontece, a cura nunca chega. Parece que o seu tempo nunca chega. Mas Jesus se importa com você e Ele se compadece com a sua vida. Não tenha dúvida de que o Senhor está olhando para você. Talvez você já tenha batido em todas as portas buscando solução, tentado de todas as formas, e você já está cansado de esperar. Mas Jesus, Ele vê você. Ele sabe o que está acontecendo com a sua vida. Ele se importa com você. Jesus, quando nós estamos prostrados, sozinhos, abandonados, angustiados, sem ajuda, sem saída, Ele nos vê.
Ele nos vê quebrados, desanimados. Mas a boa notícia é que Jesus, ele tem o prazer na misericórdia. Repita assim comigo: Jesus, ele tem prazer na misericórdia. Quantos creem nisso? Ele é o caminho para os pés perdidos. Ele é a verdade para a mente inquieta. Ele é a vida para os que estão mortos. Ele é a luz para a escuridão. Ele é o pão para aqueles que têm fome. Ele é a água para aqueles que têm sede. Ele é a paz para quem está atormentado. E Ele traz uma paz que excede a todo entendimento humano. E quando os nossos recursos acabam, nós nos tornamos fortes candidatos a experimentar o mover e o milagre de Jesus na nossa vida. Aquele homem estava só, ele não tinha ninguém por ele. Ele não tinha saúde, ele não tinha paz, ele não tinha esperança. A solidão era a marca da sua vida. Ele havia chegado no fim da linha, no fundo do poço. Mas como eu sempre digo, não existe nenhum poço tão profundo que a graça de Deus não nos alcance. Não existe nenhum abismo tão distante que o Senhor não possa nos resgatar para nos dar acesso à eternidade com Ele. Mas quando aquele homem se vê desamparado, Jesus estende para ele a mão, para transformar a sua vida de uma forma sobrenatural, de uma forma milagrosa. E aqui nós vamos observar que Jesus, ele vai diagnosticar a doença daquele homem. Existe um primeiro passo que nós precisamos entender. Vamos ler aqui o versículo 5 e 6. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Para ser curado, aquele homem precisava entender o problema que ele carregava. Era preciso ele entender quais áreas da sua vida precisavam ser curadas, precisavam ser transformadas. Agora o problema é que muitas pessoas não querem parecerem fracas, querem esconder aquilo que estão vivendo, os momentos de dificuldades. Mas amados, entenda, ninguém vem de uma família perfeita, ninguém é perfeito, ninguém está ausente de problemas e de dificuldade. O que nós não podemos fazer é fingir que nada acontece, é fingir que nada existe e começarmos a proferir declarações negativas. Eu vou dar um exemplo para você. Tem pessoas que falam: não, você precisa ter fé e precisa ser positivo. E aí você contrai uma enfermidade. Eu vou dar um exemplo aqui. Você foi diagnosticado com câncer. Aí a pessoa começa a declarar: eu não tenho câncer, eu não tenho câncer, em nome de Jesus eu não tenho câncer. Se eu olhar para essa mesa e falar: mesa, você não é uma mesa, ela vai deixar de ser mesa? Não vai. Sabe qual é a diferença? É você declarar, reconhecer o que você tem. Senhor, eu fui diagnosticado com câncer, mas eu creio que o Senhor é mais poderoso do que ele, e o Senhor pode me curar. E eu declaro que eu estou curado em nome de Jesus. Senhor, eu estou com depressão, mas eu não aceito essa enfermidade na minha vida, porque eu creio que o Senhor é mais poderoso do que ela. Porque eu creio que quando o seu nome é declarado, a enfermidade tem que bater em retirada. Porque eu creio, Pai, que o Senhor é poderoso em todas as coisas, eu sou mais do que vencedor. Então não adianta nós ficarmos
utilizando palavras, declarações negativas para tentar anular realidades. O que nós temos que fazer é reconhecer que o nosso Deus é mais poderoso do que isso. Nós vamos vencer os gigantes da nossa vida reconhecendo que o nosso Deus é muito maior do que ele. Foi assim que Davi venceu Golias. Davi não chega para Golias e fala assim: você é pequenininho, não, você não existe. Não, você não tem essas armaduras, você não tem esse poderio, não. Ele falou: você não está afrontando a mim, mas você está afrontando ao meu Deus Todo-Poderoso, você está afrontando ao exército do Deus vivo. Você vem a mim com lanças, com espada, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. É assim que nós vamos vencer as nossas batalhas. É assim que nós vamos vencer as nossas dificuldades. E da mesma forma, estava até conversando sobre isso na última célula com os jovens. Nós precisamos também nas nossas orações declarar, reconhecer os nossos pecados. Nós temos que aprender a conversar com Deus, porque muitas vezes nós nos abrimos aos amigos. Você tem que nominar os seus pecados. Pai, eu fiquei irado. Pai, eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu te peço perdão, porque a tua palavra diz que o teu sangue me purifica de todo o pecado. Porque a tua palavra diz que
Senhor, Senhor. Esse é o primeiro passo. Você identificar começa a se colocar num lugar de vítima e começa a reclamar e a murmurar e a se colocar para baixo. Percebam que aquele homem, ele despeja a sua mágoa diante de Jesus. Ah, Senhor, eu não tenho ninguém. Eu até queria ser curado, mas ninguém olha para mim. Eu sou sempre esquecido. Eu sou sempre deixado para trás, Senhor. Além de doente no corpo, ele também estava com a sua alma enferma. E ele atribui aqui a sua falta de cura às pessoas. E quantas vezes nós atribuímos a falta de algo na nossa vida às pessoas? Nós transferimos a responsabilidade. Os outros são culpados, os outros são responsáveis.
Ele dizia algo que como: ah, Senhor, eu não fui curado porque não há ninguém que se interesse realmente por mim. Não há ninguém que realmente se importe comigo. Outras pessoas, por exemplo, usam a desculpa do medo. Eu tenho medo. Será muito doloroso remexer no passado. Será muito doloroso revivenciar isso. Só que nós temos que entender que o que passou, passou. A palavra de Deus diz: eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora é verdade, o processo da cura dói. Porque muitas vezes significa olhar para trás e reparar algo que foi quebrado. Algo que foi danificado. Esse processo envolve recordar de experiências que são dolorosas. Quantas pessoas não sofreram um abuso sexual na infância, ou mesmo na adolescência ou na sua vida adulta? Outros sofreram a ausência de um pai, de uma mãe. Outros contemplaram ali, viveram, experimentaram de uma forma dolorosa cenas de violência, de agressão, de briga. Outros foram abandonados. Quantas crianças não são abandonadas pelos pais, pela família, e são deixadas nas ruas, nos hospitais? Quantas pessoas não perdem um ente querido? E voltar atrás e recordar essas experiências dói, machuca. O processo de cura, ele é doloroso. Mas cada pessoa tem farpas no seu coração que causam dor. E para sará-la, é necessário recordar. Não adianta tapar a ferida. É preciso limpá-la. Quando alguém se machuca e não limpa adequadamente a ferida, aquela ferida vai criar uma cróstata de pus, ela vai inflamar, vai inchar, vai doer, vai trazer febre, inflamação. E o que os médicos fazem quando isso acontece? Um procedimento chamado raspagem. Será se dói? Imagina você com uma ferida, e eles vão raspar essa ferida. Eles vão jogar álcool nessa ferida para esterilizar. Eles vão lavar essa ferida. Vai doer, mas vai curar. Da mesma forma, nós precisamos entender isso, porque o processo da nossa vida é assim. É preciso limpar. É por isso que Jesus, ele não é o remédio, porque remédio é remediar, e Jesus, ele vem para sarar, ele vem para transformar por completo, ele traz uma cura por completo, e ele vai curar você, a sua alma, o seu corpo. Outras pessoas já dizem: ah, eu não posso perdoar. O processo também envolve perdão. Perdoar eu quem fui a vítima, eu quem sofri, eu quem fui abandonado, eu quem fui esquecido, eu perdoar. Só que, meu amado, o perdão, ele nos liberta e ele libera a cura em nós. A falta de perdão vai tornar a sua vida um verdadeiro inferno. Quem não perdoa não tem paz, não consegue orar, não consegue adorar verdadeiramente e não é perdoado. Quem não perdoa, adoece. Mas aí você fala assim: não, mas eu vou esperar aquela pessoa mudar, eu vou esperar aquela pessoa melhorar. Não espere a pessoa que te feriu mudar. Perdoe essa pessoa e fique livre. Perdoe essa pessoa e fique sem culpa. Seja livre. Ah, mas eu não posso esquecer. Eu não consigo esquecer.
esquecer? Eu disse ainda há pouco aqui que Deus ele tem um lugar específico para colocar lembranças. O mar do esquecimento. A palavra diz que Ele lança no mar do esquecimento. Agora, esquecer não significa fazer de conta que nada aconteceu. Significa viver além do que aconteceu. Esquecer é não sofrer e nem cobrar mais a dívida da pessoa que lhe feriu. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Verdadeiramente você quer ser curado? Deus nos chama para viver em sanidade e santidade. E sabe qual que é a única diferença entre sanidade e santidade? É um T que está no meio dessa palavra. E sabe o que ele representa? O símbolo da cruz de Cristo. Se nós não sararmos, ainda que nós consigamos subir aos céus, como aleijados emocionais, nós não viveremos tudo que o Senhor tem para nós aqui nessa terra. É verdade que no mundo nós vamos ter aflições. É verdade que no mundo existem desafios. Mas também é verdade que aqui nessa terra nós podemos viver com a paz que excede todo entendimento. Mas também é verdade que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas, porque é o Senhor que nos fortalece. Mas também é verdade que o Senhor olha para nós e Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, para que retire toda pedra de tropeço. Também é verdade que quando nós clamamos ao Senhor, Ele inclina o seu ouvido ao nosso clamor. E Ele é aquele que nos retira de um charco de lodo e firma os nossos pés sobre a rocha. Também é verdade que Ele é aquele que dá vigor a quem não tem vigor algum. Também é verdade que Ele traz a esperança para aquele que não tem esperança. E a palavra diz: os jovens correrão e certamente cansarão, caminharão e não terão forças, mas aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e eles subirão com asas como que de águia. Deus, Ele quer curar você. E aqui Jesus, quando cura o paralítico, Ele faz uma pergunta maravilhosa, que é essa mesma pergunta que eu fiz a vocês: queres ser curado? E essa própria pergunta torna-se um chamado à fé, porque para acessarmos essa cura precisamos ter fé, entender que Ele é a verdadeira fonte de cura. É como se Jesus estivesse dizendo: em tua precariedade confia-te a mim, que eu tenho o poder de te ajudar. Imagine você está ali há 38 anos utilizando de um método para ver a cura, que era aquele agitar das águas ali no tanque. 38 anos. E Jesus chega e faz uma pergunta muito sincera e muito direta: quer ser curado? Ele pensa: Senhor, eu quero, mas eu não consigo chegar ali, naquele tanque. Só que na verdade a cura estava do lado dele, que era próprio Jesus. Jesus não perguntou a ele se ele queria ser curado pelo método convencional. Jesus não perguntou a ele se ele queria ter acesso àquele tanque. Não, eu vou estar aqui para te ajudar. Da próxima vez que as águas agitarem, eu te coloco lá. Não, Jesus pergunta a ele: quer ser curado? E ele não entendeu que o poderio de Deus podia o curar naquele momento. E ele dá uma desculpa, dizendo que não tem ninguém para curá-lo, para ajudá-lo. Sabe que nós temos que entender que muitas vezes Jesus está do nosso lado, nos entregando algo e nós não estamos vendo, porque nós estamos focados demais nos métodos convencionais. Só que Jesus, Ele não atua da forma que o homem atua.
Ele é soberano, Ele é poderoso. O Senhor não vê como o homem vê. Ele também não age como o homem age. É claro que Ele pode usar a medicina para curar você, porque tudo aquilo que os médicos têm vem da ciência e da sabedoria que o Senhor depositou sobre o homem. Se não fosse o Senhor, eles não teriam nada. Todos os medicamentos, eles partem da natureza, partem das raízes, partem daquilo que o Senhor criou. É por isso que funciona. Mas o Senhor também pode usar coisas extraordinárias para curar você. E muitas vezes pode não ser da forma que você está esperando, mas de uma forma sobrenatural, de uma forma extraordinária. Sabe, não importa há quanto tempo você está sofrendo. Aquela mulher do fluxo de sangue padecia daquela enfermidade há 12 anos. E a palavra diz que ela já tinha gastado todos os seus recursos com a medicina e nada foi possível. Mas ela tinha um entendimento: não, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu receberei a cura. E a palavra diz que imediatamente quando ela toca do Senhor Jesus, saiu virtude, e ela foi curada. É como eu disse no último culto: os milagres de Jesus, as curas dele não podem ser estereotipadas. Isso significa dizer que não existe uma forma, um método específico. Às vezes ele vai curar com palavras, às vezes com toque, ele tocando em alguém, outras vezes tocando nele. Mas não importa a forma, aonde Jesus está, do seu interior flui virtude. E o Senhor Jesus, Ele está aqui neste lugar. E o Senhor Jesus, Ele está visitando agora a sua causa. Ele está visitando agora a sua dor e Ele pode curar você. A sua alma, o seu espírito, o seu físico. A palavra também fala sobre uma mulher encurvada que ficou 18 anos naquela situação, mas Jesus curou a sua vida. Esse homem estava doente havia 38 anos. Jesus viu um homem cego de nascença e o curou. Jesus levantou um morto da sepultura. Ele curou a todos. E Ele também pode curar você. Não importa quanto tempo você esteja sofrendo. Não importa o quão difícil seja a sua causa, Ele pode curar você. Não importa a gravidade do problema. Imagine só, 38 anos sofrendo. Mas Jesus pergunta: quer ser curado? Imagine só, Lázaro ali naquela sepultura há 4 dias mortos. E já falavam: mas ele já cheira mal. E Jesus dá uma ordem: Lázaro, vem para fora. Jesus não quer saber a condição que você está. Ele não quer saber há quanto tempo você padece disso. Ele não quer saber o quão difícil é. Mas Ele te chama a ser curado. Ele te convida a ser curado. Não importa as desastrosas consequências do seu problema. A minha saúde acabou. O meu nome foi jogado na lama. A minha família está arrebentada. Jesus pode pegar todos esses cacos e fazer tudo novo de novo. Ele pode reconstruir o seu lar. Ele pode reconstruir a sua casa. Assim como Neemias ali vai reconstruir aquela casa. Nós podemos, com a palavra do Senhor, reconstruir o altar. Reconstruir o lar com o poder de Deus operando em nossas vidas. Mas nós precisamos reconhecer que Ele é a verdadeira fonte de cura, que somente Ele tem poder para nos curar. O Senhor, Ele transforma uma mulher possessa, Maria Madalena. Ela tinha vários demônios, mas Ele vai transformar ela na primeira missionária da sua ressurreição. Ele transforma aquela mulher samaritana, com tantos casamentos fracassados, em uma embaixadora de boas novas. Não importa o quão desesperado você esteja. O homem paralítico disse: não há ninguém. Talvez você possa pensar: não há ninguém. Mas lembre-se que Jesus está com você.
Lembre-se que Jesus está contigo e Ele vai ao seu encontro. Ele pode tudo. Ele é o Senhor das causas perdidas. Não importa quantas tentativas fracassadas você já tenha experimentado. Todo ano aquele homem via pessoas sendo curadas, mas ele não tinha a oportunidade de acessar aquele mover do agitar das águas e receber a cura. E ele continuava ali, entravado, mofando naquela maca. Mas agora Jesus o vê e o cura. Talvez você já tenha tentado vários métodos e nada deu certo. Mas hoje mesmo, se você crer e quiser ser curado, Jesus pode mudar a sua história. Talvez você já tenha tentado diversos medicamentos, diversos métodos, mas hoje Jesus pode curar você. E não se trata de mim. Não é porque eu estou falando, mas é porque o nome dele é poderoso. A palavra diz que por causa da obediência dele, não existe nenhum nome acima do nome de Jesus. E o Senhor deu a ele um nome. E quando esse nome é invocado, todo joelho tem que se dobrar no céu, na terra, debaixo das terras ou em qualquer outro lugar e reconhecer que só o Senhor é Deus. A enfermidade não está acima do nome de Jesus. A doença não está acima do nome de Jesus. A depressão não está acima do nome de Jesus. As feridas não estão acima do nome de Jesus. Ele é poderoso para curar você. E ele dá uma ordem maravilhosa aqui a esse paralítico. Ele diz: levanta-te, pega a tua maca e anda. Jesus não pregou, não corrigiu a teologia do paralítico, não fez uma palestra de graça para ele, sobre graça não, mas ele teve compaixão. E é disso que as pessoas precisam. Jesus deu a ele aquilo que faltava, e ele transforma aquilo em uma ordem e diz: levanta-te, pega a tua maca e anda. Levanta-te sugere a necessidade de uma resolução imediata. Pega a tua maca e anda declara a necessidade de passar logo a experimentar a nova vida que o Senhor está te entregando. Porque ele muda o estágio da vida que aquele homem vivia. Ele deixa de ser carregado e passa a carregar aquilo que ele carregava. Então quando ele levanta e carrega a sua maca, o Senhor está dizendo: olha, levanta-te e prepara para te viver uma nova história. E ele te convida hoje a se levantar, a carregar aquilo que estava machucando você e viver uma nova história. A palavra de Jesus tem poder. A natureza lhe obedece, os ventos lhe obedecem à sua voz, o mar escuta as suas vozes, os anjos obedecem ao seu comando, os demônios batem em retirada diante da presença dele. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e ele está aqui nessa noite. Ele disse àquele homem da mão ressequida: estende a sua mão. E o que era impossível aconteceu, ele foi curado. Ele ordenou: Lázaro, vem para fora, e a morte lhe obedeceu. Ele diz a esse homem: levanta, e ele se colocou de pé. O que Jesus está dizendo para você nessa noite é: quer ser curado? E aqui nós vamos ver um resultado maravilhoso. O milagre de Jesus, ele é imediato, ele é completo, é público. Quando Jesus emite a sua ordem, uma força e um vigor renovam o corpo daquele homem. E ele levanta do seu leito e passa a andar. Mas também Jesus faz uma advertência: você quer mudar de vida? Não aponte mais para o tanque de Betesda como seu milagre. Esquece o tanque. Esquece os métodos que você conhece que não deram certo até hoje. Não perca a esperança, porque o Senhor, ele não se esqueceu de você. Prepara-te, porque aquilo que te fez chorar hoje será o teu testemunho de milagre amanhã. Será o teu maior testemunho. Pega essa palavra. O seu milagre não depende do agitar das águas nem do tanque, mas depende de Jesus, que é a verdadeira fonte de cura. O seu futuro não depende das mãos dos homens,
mas de Jesus, porque foi Ele que traçou a tua história, foi Ele quem escreveu todos os dias da tua vida, quando você ainda estava no ventre da sua mãe, informe. E a palavra diz que Ele tem os pensamentos ao nosso respeito, não são de fazer danos, mas de lhe fazer prosperar. São caminhos de vida e vida eterna. Eu não sei o que você tem vivido nesses dias. Talvez você esteja vivendo uma vida de solidão, e como paralítico está ali na beira do tanque esperando o milagre chegar. Talvez você está pensando em desistir de tudo, está triste, está preocupado, desanimado de clamar, de orar, sem esperança. Talvez você tenha deixado os barulhos externos calar a sua voz. Talvez você esteja se apegando às probabilidades naturais, aos recursos naturais, e tenha deixado de clamar ao Senhor e acreditar que Ele pode transformar a sua vida. Mas nessa noite eu quero te dizer, não perca a oportunidade de buscar a presença de Deus. Não se isole de Cristo, corre para Ele, corre para os braços dEle. Somente Ele pode realizar coisas impossíveis. Se coloque de pé, eu quero liberar palavras de vida sobre todos que estão aqui nessa noite, sobre todos que vão ouvir essa ministração posteriormente gravada. Sabe, Jesus, Ele vai te ouvir, Ele vai operar milagre na sua vida. Se você tiver fé, você vai ver o que a multidão não está vendo. Jesus, Ele nos deu autoridade para ligar nos céus aquilo que nós ligarmos aqui na terra, e também desligarmos na terra aquilo que nós desligamos nos céus. Talvez para quem não crê sejam apenas palavras de positivismo, de autoajuda, mas aquilo que para o mundo é loucura, para aqueles que creem é o poder de Deus em ação. Amém? E eu declaro pela autoridade que há no nome de Jesus, feche teus olhos. E você vai agora pensar no que tem afligido você. Qual tem sido a dor que tem sufocado você? Eu declaro que você não vai ter dias vazios, porque a glória de Deus vai encher a tua casa dia após dia. Você não vai ser lembrado por quanto você é bom. Eu rogo para que a marca da sua família, a marca da sua casa, seja o quão bom Deus tem sido com você, o quão generoso Deus tem sido com você. Você vai ser lembrado por ter vivenciado em tempos de caos e superado todos os obstáculos, porque Deus sustentou você, Deus sustentou a sua casa. Eu profetizo que as pessoas vão olhar para você e não vão conseguir explicar o que está acontecendo. Você também não vai ter explicação, porque aquilo que Deus faz não tem explicação. Alguns vão perguntar como aconteceu, quando? E você vai responder: eu não sei, eu só sei que eu entreguei os meus caminhos para o Senhor, e Ele fez todas as coisas, porque eu confio nele, e o mais Ele faz. Agora eu quero que todos vocês declarem assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, declare com mais convicção: se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus a nosso favor, quem impedirá? Agindo Deus a nosso favor, quem impedirá? Aleluia, Jesus, nós te amamos, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus que nós não seremos confundidos. Nós enfrentaremos inúmeros gigantes, mas não seremos vencidos. Nós vamos enfrentar inúmeras batalhas, desafios gigantes, mas não seremos envergonhados, porque o Senhor é quem nos sustenta. Nós estaremos debaixo de inúmeras tempestades, mas nós não vamos afundar, nós não vamos naufragar, porque Jesus está no controle do barco, Ele está na embarcação e Ele ordena aos ventos e à tempestade que cessem. Jesus Cristo é aquele que guarda a tua entrada e a tua saída, é aquele que nos guarda de dia e de noite.
não somente hoje, mas para todo o sempre. E nós vamos louvar aqui mais um cântico. E você vai continuar em oração, declarando que o Senhor, Ele vai curar a sua vida. Oh Espírito Santo, nós declaramos, Pai. Nós declaramos cura sobre os teus filhos, Pai. Nós declaramos sobre eles vida, Pai, em nome de Jesus. Santo, santo é o teu nome.